Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional. O nosso tema de hoje é controle de constitucionalidade, mais especificamente, sistemas de controle e modalidades de controle de constitucionalidade. Bom, por óbvio que o vídeo não é exauriente, tá? É simplesmente para dar uma noção geral para vocês em relação aos sistemas de controle e modalidades de controle. Tema esse que é objeto, de muito erro técnico, de muita imprecisão. Eu vou tentar nesse vídeo trazer alguns esclarecimentos para vocês, que vai facilitar mais adiante o estudo mais aprofundado de todos vocês. Bom, eu estou começando com sistemas de controle. Em relação aos sistemas de controle, vou destacar 3 classificações. Primeira classificação, quanto à natureza do órgão. O que nós queremos saber aqui é qual a natureza do órgão que exerce o controle. Em relação à natureza do órgão que exerce o controle, nós podemos falar em 3 espécies de controle. A primeira delas é o controle político, que é aquele exercido, como o nome já indica, por órgão de natureza política. Não é exercido, portanto, via processo judicial. Então é um controle exercido por órgão de natureza política. Por exemplo, controle exercido pelo presidente da República, com base no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, durante o processo legislativo, quando o presidente veta projeto de lei que entenda inconstitucional. Então é um controle político exercido pelo Poder Executivo. Posso indicar ainda para vocês, a título meramente exemplificativo, o controle exercido pela CCJ, também no processo legislativo, exercido pelas comissões de Constituição e Justiça. Então, controle político é aquele exercido por órgão de natureza política. Já a segunda espécie de controle é o controle jurisdicional, que é aquele exercido pelo Poder Judiciário no bojo de um processo judicial. Controle jurisdicional que tem como origem o sistema americano, 1803, caso Marbury versus Madison. Controle lá exercido, portanto, pelo Poder Judiciário. É um controle essencialmente jurisdicional. Alguns países possuem o chamado controle misto, o controle exercido tanto por órgãos de natureza política, como o controle exercido por órgãos jurisdicionais. Professor, esse é o modelo adotado no Brasil? A doutrina tem entendido que não. Que no Brasil o controle é essencialmente jurisdicional e excepcionalmente o controle é político. Então a gente não costuma afirmar que o modelo brasileiro é um modelo de controle misto quanto à natureza do órgão, portanto. Embora nós tenhamos sim controle político no Brasil, mas ele é um controle essencialmente jurídico ou essencialmente jurisdicional. Então vimos a primeira classificação quanto à natureza do órgão. Segunda classificação, quanto ao momento em que o controle é exercido. Quanto ao momento, o que nós queremos saber é se o controle é exercido ainda durante o processo de elaboração do ato, antes do ato ingressar no ordenamento jurídico, ou se o controle é exercido após o ato já ser introduzido no sistema jurídico, ou já ter sido introduzido formalmente no sistema jurídico. O controle preventivo é aquele exercido durante o processo de elaboração do ato, durante o processo de criação do ato, durante o processo legislativo, portanto, preventivo, pois é exercido antes que o ato integre formalmente o sistema jurídico. É o controle, como nós vimos, exercido pelo presidente da República quando ele veta projeto de lei. Então, no controle preventivo, o objeto de controle não é o ato pronto e acabado, é o ato em processo de elaboração, projeto de lei, proposta de emenda à Constituição. Então você exerce o controle ainda durante o processo em que o ato está sendo criado. Já na segunda espécie, o controle repressivo, o ato já integra o ordenamento jurídico. O ato já foi introduzido formalmente no sistema jurídico. Logo, o objeto de controle agora não é mais o projeto, não é mais a proposta, não é mais a proposição legislativa, e sim um ato pronto e acabado, a lei, a emenda à Constituição, a resolução, o decreto legislativo. Então, controle preventivo, exercido antes que o ato seja introduzido no sistema jurídico. O objeto, portanto, será o ato em processo de elaboração, não pronto e acabado. A proposição legislativa, proposta de emenda, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução. Já no controle repressivo, o ato objeto de controle já integra o sistema jurídico. Então o controle vai ser exercido em face de uma lei, de uma emenda à Constituição, de um decreto legislativo, de uma resolução
portanto. No que diz respeito ao momento, no Brasil nós temos tanto controle preventivo, vimos exemplo, como controle repressivo, que a gente pode citar como exemplo aquele controle exercido pelo STF através de ADI, onde o objeto da ADI será a lei, a emenda à Constituição, e não o projeto de lei, não a proposta de emenda à Constituição. Portanto, lembrando aqui que eu estou citando exemplos, tá? A gente não está exaurindo o tema, não estamos exaurindo a matéria. É para que você tenha uma boa base, para sim, depois você aprofundar o seu estudo, portanto. Então vimos, primeiramente, quanto à natureza do órgão, e vimos, secundariamente, quanto ao momento que o controle é exercido. Já a terceira classificação quanto aos sistemas, diz respeito à estrutura. O que se quer saber agora é se o órgão que exerce o controle, ele integra a estrutura de algum dos poderes do Estado, principalmente no que diz respeito ao judiciário, ou se esse órgão competente para exercer o controle possui uma estrutura independente dos demais poderes do Estado, portanto. Veja que no sistema americano, o órgão que exerce o controle integra a estrutura do poder judiciário. Então a Suprema Corte norte-americana, ela é órgão de cúpula do poder judiciário. Ela faz parte da estrutura de um dos poderes do Estado, no caso, do poder judiciário, portanto. Não possui uma estrutura independente dos demais poderes. É um órgão integrante da estrutura de um dos poderes do Estado, no caso específico do poder judiciário. Já um modelo chamado de austríaco-alemão, criado por Hans Kelsen, ele defende que o órgão competente para exercer o controle deve estar fora da estrutura dos demais poderes do Estado, exatamente para ele ter uma independência, uma maior isonomia para controlar atos editados pelos demais poderes do Estado, portanto. Então os tribunais constitucionais, Tribunal Constitucional Austríaco, Tribunal Constitucional Alemão, não integram a estrutura de nenhum dos poderes do Estado. Então o TC alemão não integra a estrutura do Poder Judiciário. Ele é independente da estrutura do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Ele tem uma estrutura independente que lhe garante, ao menos no que diz respeito à sua estrutura, uma independência, uma isonomia para controlar atos dos demais poderes do Estado. Então, sistema, quanto à estrutura, nós temos um modelo unitário, que é o modelo americano, e também o modelo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, ele integra a estrutura do Poder Judiciário, o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então nós adotamos o modelo unitário, ou sistema unitário. Portanto, o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Austríaco, são exemplos de sistema independente. Então vimos, quanto ao sistema, primeira classificação, quanto à natureza do órgão. Segunda classificação, quanto ao momento que o controle é exercido. E terceira classificação, quanto à estrutura. Agora, modalidades de controle. Em relação a modalidades de controle, nós vamos destacar 4 modalidades de controle. 4 classificações distintas, cada qual adotando um critério, por óbvio, diferente. Então, primeira classificação. Quanto à competência para exercer o controle. Quanto à competência para exercer o controle. O que a gente quer saber agora é se o órgão competente para exercer o controle é um órgão específico. Ou seja, se o controle é conferido a um órgão específico. Ou se cabe a qualquer órgão do Poder Judiciário exercer controle de constitucionalidade. Então, quanto à competência, nós podemos destacar 2 espécies. Controle concentrado e controle difuso. No controle concentrado, como eu destaquei, a competência para exercer o controle é conferida a um órgão ou órgãos específicos. Então não é qualquer órgão do Poder Judiciário que tem competência para exercer o controle no modelo concentrado, e sim um órgão ou órgãos específicos. No Brasil, nós podemos falar em controle concentrado, por exemplo, conferido ao STF, pois o STF é o único órgão jurisdicional competente para exercer controle através de ADI, ADC, ADO, ADPF. Mas muito cuidado, isso no âmbito federal. Nós também temos controle concentrado, conferido a órgão específico no âmbito estadual. Artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal.
Então, controle concentrado é aquele que compete a órgão ou órgãos específicos para exercer o respectivo controle. Não é conferido a qualquer órgão do Poder Judiciário. Já o controle difuso é aquele que cabe a qualquer órgão do Poder Judiciário exercer. Então pode um órgão de primeira instância, pode um órgão de segunda instância, pode um tribunal superior exercer. Ou seja, a competência para exercer o controle não se limita a órgão ou órgãos específicos. Ela é difusa. Ela abrange qualquer órgão do Poder Judiciário, até mesmo uma turma recursal, por exemplo. Professor, qual o modelo adotado no Brasil? Aqui nós podemos dizer que o Brasil adota o modelo misto. Aqui sim. Então, quanto à competência para se exercer o controle, o Brasil adota o modelo misto. Misto por quê? Porque nós temos tanto controle concentrado, que é conferido ao STF e aos tribunais de justiça dos estados, como controle difuso, que cabe a qualquer órgão do Poder Judiciário exercer. Um juiz de primeira instância, uma turma recursal, o próprio Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ, STF, também exerce controle difuso de constitucionalidade. Então, quanto à modalidade, primeira classificação, quanto à competência para se exercer o controle. Segunda classificação, quanto ao modo de exercício. Quanto ao modo de exercício. O que a gente quer saber agora é se o controle é o objeto da própria ação, é o mérito daquele processo, ou se ele é uma questão incidental no processo, portanto, se ele é o pedido ou se ele é causa de pedir. Podemos destacar, portanto, duas espécies: controle principal e controle incidental. Controle principal e controle incidental. No controle principal, a questão constitucional é o objeto da ação, é o mérito daquele respectivo processo, é o que se pede na ação para se exercer o controle de constitucionalidade em relação a determinada norma. Por exemplo, controle exercido através de ADI. O objeto da ADI é o próprio controle de constitucionalidade da norma atacada, da norma impugnada. É o mérito daquele processo, é a questão principal, portanto. Já o controle incidental é aquele exercido incidentalmente em uma ação. Não é, portanto, o pedido na ação, mas causa de pedir. Não é mérito, mas sim um incidente processual, portanto, exercido em qualquer ação incidentalmente. Não é o pedido, mas um incidente naquela respectiva ação. Um incidente processual, portanto. Imaginemos que você tem uma ação em que se pede para que você não seja obrigado a pagar determinado tributo. Qual a causa de pedir? A inconstitucionalidade da lei que instituiu aquele tributo. Então a questão constitucional é analisada incidentalmente no bojo daquele respectivo processo. Não é, portanto, a questão principal. Você pode estar pensando, professor, mas controle incidental não é sinônimo de controle difuso? Controle principal não é sinônimo de controle concentrado? Não. Nós podemos falar, e aqui vou dar um exemplo para vocês, em controle concentrado e incidental, por exemplo, através da representação interventiva. A representação interventiva é uma ação cuja competência para analisar é concentrada no STF. Mas o que se pede nessa ação? A intervenção. A causa de pedir, a questão constitucional vai ser um incidente nessa ação, portanto. Então o controle vai ser exercido incidentalmente dentro da representação interventiva, que é uma ação do controle concentrado. E vou mais longe. O STF admite também, temos casos, o STF admite controle incidental, por exemplo, em ADI, por exemplo, em ADC, ADC número 1. O STF exerceu controle incidental na ADC número 1. Mais recentemente, no caso do amianto, o STF exerceu controle incidental em ADI, portanto. Então, ADC e ADI, ações de controle concentrado, em que excepcionalmente se permite, se pode exercer também controle incidental. Então, nesses dois casos, ADC número 1 e na ADI do amianto, nós temos controle incidental dentro de uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Então não se confunde controle incidental com controle difuso.
controle principal com controle concentrado, portanto. Então vimos quanto à competência para exercer o controle, vimos quanto ao modo de exercício, terceira classificação, quanto à natureza do processo. Veja que quando a gente fala em controle de constitucionalidade, ele pode ser exercido através de processos objetivos, onde a questão ali, ela não é uma questão individual. Podemos até dizer que é uma questão coletiva especial. Coletiva especial que diz respeito à defesa do ordenamento jurídico, abstratamente considerado exercido o controle através de processo objetivo. ADI, por exemplo. Controle exercido através de ADI, processo objetivo. Controle exercido através de ADC, processo objetivo. Mas o controle pode ser exercido ainda através de processo subjetivo. Pode ser exercido dentro do seu processo, da sua ação de alimentos, dentro de uma ação penal, dentro de um HC. Então, quanto à natureza do processo, o controle pode ser exercido através de processos objetivos ou de processos subjetivos, portanto. Por fim, podemos ainda falar numa quarta classificação quanto à modalidade, quanto à finalidade. Quanto à finalidade, podemos destacar duas espécies, controle abstrato e controle concreto. No controle abstrato, a questão constitucional não tem qualquer relação com o caso concreto. O que se pretende, a finalidade, é afastar do sistema jurídico norma incompatível com a Constituição. Ou, se for exercido através da ADC, por exemplo, reforçar a constitucionalidade de uma norma jurídica contestada ou que tenha a sua constitucionalidade objeto de divergência em face da Constituição, portanto. Então, no controle abstrato, não há uma relação com nenhum caso concreto. Por isso que o controle é exercido em abstrato. Ou seja, se analisa simplesmente a compatibilidade daquela norma em face da Constituição, daquela norma objeto de controle em face da Constituição, portanto. Já o controle concreto tem por finalidade afastar a aplicação de uma norma inconstitucional para um caso concreto. Ele tem ligação com algum caso concreto, portanto. E olha que interessante, nós podemos falar, por exemplo, em controle concentrado, incidental e concreto, por exemplo, exercido através da chamada representação interventiva. Então, na representação interventiva, eu disse para vocês uma ação do controle concentrado, a questão constitucionalizada incidentalmente, a partir de um caso concreto, um conflito federativo, portanto. Então, você também não pode confundir controle concreto com controle difuso, controle incidental com controle difuso, controle concentrado com controle abstrato, pois o controle, principalmente no sistema brasileiro, ele é altamente complexo e muitas vezes essas modalidades, elas se tocam. Essas modalidades, elas são intercambiáveis. É importante que você entenda cada uma delas para que quando você analisar uma situação específica, você consiga identificar a natureza, tendo em conta cada uma dessas classificações, portanto. Bom, disse para vocês que isso é só um vídeo introdutório, você tem que aprofundar isso, temos diversos exemplos em que a gente mistura cada uma dessas modalidades. Fica aqui também a minha dica, meu livro de controle de constitucionalidade, onde você pode aprofundar o tema. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.